Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar sobre grandezas proporcionais. Então, hoje nós vamos falar sobre as grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, peguem o livro de vocês na página 179 para acompanhar a explicação. O que é uma grandeza? Podemos entender como grandeza tudo que pode ser medido, que pode ser contado. Como vimos em várias outras unidades, as grandezas podem ser medidas, aumentadas ou diminuídas, e é comum encontrarmos no dia a dia situações em que duas ou mais grandezas estejam relacionadas. Por exemplo, você já ouviu a expressão "preciso correr contra o tempo"? Essa expressão ela tem duas grandezas relacionadas, velocidade e o tempo. Se considerarmos uma máquina de costura, por exemplo, podemos relacionar as grandezas tempo de funcionamento e produção. Quanto mais tempo a máquina estiver em funcionamento, maior será a produção. Para entendermos um pouco melhor como as grandezas fazem parte da nossa vida, vamos imaginar a rotina de Paulo. Paulo acorda e toma 200 ml de leite com 50 ml de café e come 2 pães de aproximadamente 50 gramas cada. Para chegar ao trabalho, ele gasta 15 minutos no trânsito e sobe 9 metros de escada. Às 12 horas e 50 minutos, ele sai do trabalho e dirige cerca de 12 quilômetros por 1 hora, até chegar ao local onde estuda. Antes de iniciar os estudos, almoça em um restaurante que vende comida por quilo, onde come, em média, 650 gramas de comida e uma fruta. Ao sair do local de estudo, às 16 horas e 30 minutos, retorna para casa, dirigindo por 40 minutos. Ao chegar em casa, toma um banho de 7 minutos, com uma vazão de água de 2 litros por minuto. No texto sobre a rotina de Paulo, todos os valores em destaque representam grandezas. No nosso cotidiano, temos diversas situações que também envolvem grandezas, como a verificação da capacidade de um computador, como o consumo de energia elétrica em sua casa e como a quilometragem que você percorre todos os dias até chegar à sua escola. Vamos observar agora 2 situações que envolvem grandezas. Você verá que nós vamos ver o conceito de grandezas diretamente proporcionais e o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Na primeira situação, nós temos: em uma panificadora foi feito um levantamento que relaciona o consumo de farinha à quantidade de pães produzidos, chegando-se ao seguinte resultado. Com 1 kg de farinha, a panificadora consegue fazer 24 pães. Observe que é possível continuar a tabela escrevendo outros valores para as duas grandezas. Se eu aumentar a quantidade de quilos de farinha, eu também vou aumentar a quantidade de pães que serão produzidos. Então, com 1 kg de farinha, 24 pães. Com 2 kg de farinha, 48 pães. Com 3 kg de farinha, 72 pães. Então, observe que, à medida em que eu aumento a quantidade de quilos de farinha, eu também aumento a quantidade de pães produzidos. Ainda observando a tabela, note que, se uma das grandezas é multiplicada por 25, a outra também será multiplicada por 25. As grandezas elas são relacionadas diretamente. Então, podemos escrever a seguinte proporção: 1 kg está para 24 pães, assim como 25 quilos está para 600 pães. Então, nessa situação, nós temos uma grandeza diretamente proporcional, pois à medida em que eu aumento a quantidade de quilos de farinha, eu também estou aumentando o número de pães produzidos. Então, 2 grandezas variáveis são diretamente proporcionais quando a razão entre cada valor da primeira grandeza e o valor correspondente da segunda grandeza é a mesma. Então, à medida em que eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta, ou à medida em que eu diminuo uma grandeza, a outra também diminui, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Nesta segunda situação, temos um prêmio de loteria no valor de R$400 mil deve ser dividido igualmente entre cada número de ganhadores. Quanto maior o número de ganhadores, menor será o valor que cada um receberá. Na tabela a seguir, nós podemos observar algumas possibilidades. Então, prestem atenção. Se tiver um ganhador, esse ganhador vai receber R$400 mil. 2 ganhadores, R$200 mil. 4 ganhadores, R$100 mil e assim em diante. Então, observem que, à medida em que eu aumento o número de ganhadores, o valor recebido vai diminuir. Então, reparem que a grandeza está sendo
inversamente proporcional, a partir do momento em que uma aumenta e a outra diminui. Então, duas grandezas variáveis são inversamente proporcionais quando o produto entre cada valor da primeira grandeza e o valor correspondente da segunda grandeza é o mesmo. Então, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais quando, à medida em que uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Vamos ver esse exemplo. Uma herança de R$300 mil será dividida entre 3 pessoas em partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. Quanto cada um receberá? Como essa divisão é proporcional aos números considerados, podemos escrever a proporção a seguir, sendo A, B e C os valores que as pessoas receberão e K a constante de proporcionalidade, ou seja, o K vai ser o valor proporcional que cada um vai receber. Então, nós podemos escrever essa proporção desta forma. A sobre 2 é igual a B sobre 3, que é igual a C sobre 5, que é igual a K, que é o valor proporcional. Igualando cada fração a K, nós podemos escrever A é igual a 2K, B, que é igual a 3K, e C, que é igual a 5K, fazendo aquela multiplicação cruzada da fração, por exemplo, A sobre 2, que é igual a K. Multiplicando cruzado, o A vai ser igual a 2K. A mesma coisa vai acontecer com o B e com o C. Como a soma dos valores recebidos pela herança vai ser de 300 mil, então nós vamos somar. Nós sabemos que somando valores dos 3, A mais B mais C, vai ser igual a 300 mil. Então, nós sabemos que o A é 2K, o B é 3K, o C é 5K. Então, nós vamos somar 2K mais 3K mais 5K, que vai ser igual a 300 mil. Fazendo essa conta, vai dar 10K, que é igual a 300 mil. Então, o valor do K vai ser igual a 30 mil. Então, cada pessoa vai receber o A. Vai ser 2K, então 2 vezes 30 mil, 60 mil. O B, 3K, 3 vezes 30 mil, 90 mil. E o C, 5K, 5 vezes 30 mil, 150 mil. Neste outro exemplo, nós temos 3 sócios de uma empresa resolveram dividir o lucro de R$66 mil obtido durante os anos de funcionamento da sociedade em partes inversamente proporcionais aos meses de férias que cada um tirou no período. Maurício tirou 2 meses de férias, Juliana 5 meses e Mônica 8 meses. Quanto cada um recebeu? Neste exemplo, como a divisão é em partes inversamente proporcionais aos meses de férias que cada um tirou, vamos representar por X a quantidade que coube a Maurício, por Y a quantidade destinada a Juliana e por Z a correspondente a Mônica. Chamaremos novamente de K a constante de proporcionalidade, ou seja, o valor proporcional que cada um receberá. Então, assim nós teremos X vezes 2, os 2 representando os 2 meses de férias, Y vezes 5, representando os 5 meses de férias, que é igual a Z vezes 8, representando os 8 meses de férias, que é igual a K, que é o valor proporcional. Então, igualando cada expressão a K, nós vamos ter X, que é igual a K sobre 2, Y, que é igual a K sobre 5, Z, que é igual a K sobre 8. E somando esses valores, já que o lucro total é de 66 mil, então nós sabemos que somando X mais Y mais Z tem que ser igual a 66 mil. Então, nós teremos que K sobre 2 mais K sobre 5 mais K sobre 8 vai ser igual a 66 mil. Fazendo essa conta, nós teremos que o valor do K é igual a 80 mil. Então, fazendo a divisão, já que nós vimos que lá no X, o X é igual a K sobre 2, então nós vamos pegar o K, valor de 80 mil, dividindo por 2, teremos 40 mil. O Y, que é K sobre 5, fazendo a divisão, 80 dividido por 5 vai ser igual a 16 mil. E o Z, que é K sobre 8, vai ser 80 dividido por 8, que é igual a 10 mil. Então, Maurício recebeu 40 mil, Juliana vai receber 16 mil, e Mônica vai receber 10 mil. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 183. Beijos!